Episódio 81, Dragon Quest Dai no Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E esse episódio equivale aos capítulos 282 até o 284 do mangá. O episódio começa com Ryunkyo fazendo essa conclusão. Lahardt explica que ele morreu uma vez. Porém, Lahardt diz que recebeu o sangue dos dragões que corre nas veias de Baran. E com isso, Lahardt foi ressuscitado. Ryunkyo se lembra que foi dessa forma também que o Pop foi ressuscitado pelo Baran. Lahardt segue narrando que os demais montadores de dragões também receberam o sangue de Baran. Outro detalhe importante que é revelado pelo Lahardt é que o sangue dos dragões não garante a vida a qualquer um que beba. Só funciona naqueles que possuem a força de vontade necessária para voltar da morte. Outro detalhe importante é que os caixões ficaram perto da Fonte dos Milagres, local utilizado pelo Cavaleiro do Dragão para se recuperar. Dentre todos que receberam o sangue do Cavaleiro do Dragão, somente Lahardt retornou da morte. Ryunkyo compreende que foi essa mesma força de vontade que fez o Pop reviver. Lahardt conta que despertou de seu caixão faz alguns dias, e ele quase perdeu essa batalha final. Ryunkyo agradece por ter sido salvo. Lahardt responde que não salvou Ryunkyo, ele só se livrou de um inimigo que estava em seu caminho, e não se interessa em resgatar perdedores. Lahardt presume que os ferimentos que o Ryunkyo sofreu é por ele ser inocente e ter tentado proteger o inimigo, e repreende a conduta do Ryunkyo dizendo que isso é um ato indigno de um guerreiro. Rin se demonstra mais aborrecido pelo Ryunkyo do que o próprio Ryunkyo, que por sua vez acaba admitindo que talvez o Lahardt tenha razão, pois Ryunkyo não é mais capaz de analisar a situação friamente e derrotar inimigos como se fosse uma máquina. Ryunkyo admite que se essa for a essência de um guerreiro, ele não pode mais ser um, já que ele não conseguiu abandonar o Rin. Lahardt parece um tanto arrependido por ter deixado o destino do Baran e do Dai nas mãos do Ryunkyo, e que dessa forma Ryunkyo não será útil ao Mestre Dino. Lahardt aponta a lança para o Ryunkyo, o Rin fica preocupado, e Lahardt diz que o Ryunkyo carrega vergonha demais para viver, e acabará com Ryunkyo com suas próprias mãos. Lahardt prepara o seu ataque, a gente não vê o que acontece, só vê a mureta de proteção rachando, e que alguns fios de cabelo do Ryunkyo acabaram sendo cortados. Em seguida é mostrado o Ryunkyo com sua cara de espanto e a lança do Lahardt atingiu a mureta de proteção. Lahardt declara a morte do guerreiro Ryunkyo, pois simbolicamente Lahardt acaba de matá-lo. Lahardt afirma que não há motivos para ele não tomar a lança demoníaca da armadura. O Ryunkyo fica surpreso e sem palavras, e o Lahardt dá um leve sorriso para ele. Ryunkyo concorda com Lahardt, e temos esse momento que se assemelha muito aos Cavaleiros do Zodíaco. Vemos também as imagens de Ryunkyo e Lahardt se encontrando, simbolizando essa transferência da responsabilidade para o Lahardt através da lança. De maneira respeitosa, o Lahardt se despede do Ryunkyo, se referindo ao Ryunkyo como seu amigo e desejando que Ryunkyo descanse em paz. Ryunkyo parece feliz e confiante de que Lahardt o representará muito bem. E Lahardt diz a Ryunkyo que ele é bondoso demais para continuar lutando para sempre. Após dizer essas palavras, Lahardt sai correndo, enquanto o Rin demonstra sua irritação com Lahardt. O Ryunkyo diz que essa é a forma do Lahardt demonstrar sua bondade, e acredita que ele foi enviado para proteger Dai em seu lugar. Para Ryunkyo, Lahardt é um salvador que Baran mandou dos céus. Lahardt, ao julgar o Ryunkyo, herdou seu desejo e seu dever. Com um leve sorriso no rosto, em seus pensamentos, Ryunkyo menciona que ambos assistiram um ao outro morrer, e afirma ter feito tudo o que ele pôde, demonstrando estar satisfeito, afinal ele conseguiu até salvar o Rin. E talvez agora a Van não irá repreendê-lo. O Rin comenta sobre a atitude do Lahardt, que irrita ele, e manifesta sua vontade de quebrar a cara do Lahardt algum dia. Porém, ele quer acertar as contas com Ryunkyo primeiro. O Rin pergunta se o Ryunkyo está ouvindo e quando ele se vira, faz uma cara de que deu ruim, mas não vemos o que acontece naquele momento. A cena corta e vemos o Lahardt correndo. Em pensamentos, o Lahardt agradece o Ryunkyo por ele proteger o Mestre Dino e afirma que agora pode deixar o resto com ele, pois segundo Lahardt ele é a máquina de batalha que o Ryunkyo mencionou. O grupo do Shio chega no local onde está Ryunkyo e o Rin. Crocodile questiona o que está acontecendo ali. Rin está de cabeça baixa e vemos que ele começa a chorar e pede que os demais façam silêncio, afirmando que finalmente o Ryunkyo teve o descanso que merece. Provavelmente pela primeira vez em sua vida, Ryunkyo pode deixar de lado seu fardo e descansar seu corpo e alma, cansado de tantas árduas batalhas. Chorando, o Rin faz essa pergunta a Ryunkyo, que já não responde, enquanto os demais observam em silêncio. Nos é mostrado Ryunkyo descansando com seus olhos fechados e um leve sorriso no rosto de quem finalmente conseguiu encontrar sua paz interior, sabendo que fez tudo o que estava em seu alcance. E assim a cena se encerra.
E essa parte no anime ficou muito parecido com o que temos no mangá. Como sempre, tem pequenas diferenças de diálogos, mas que tem praticamente o mesmo sentido. Uma coisa que me chamou a atenção é que o Ryunkyo parece mais ferido no mangá do que no anime. Na cena seguinte, vemos o Mr. Verne dizendo que o exército de Orihauko foi finalmente dizimado, e comentando que o Maximum era apenas um fanfarrão convencido. Mr. Verne segue cogitando que os não presentes ali, Ryunkyo ou Avan, foram os que derrotaram o exército de Orihauko. Quando Mr. Verne termina de pronunciar o nome do Avan, o Avan aparece dizendo que está bem ali. Por um momento, o clima de tensão é quebrado e os discípulos de Avan ficam felizes em vê-lo. E Avan afirma que quem deve ter cuidado do exército de Orihauko deve ter sido seu primeiro aluno. Leona, ao perceber que todas as atenções são para o Avan, ela diz que também retornou. O Mr. Verne dirige algumas palavras para o Avan, a princesa fala que analisou a estrutura adiante, e o Avan conta que eles também deram conta de quase todas as armadilhas do ceifador. Temos um breve alívio cômico com o Avan mostrando o item que ele utilizou para achar as armadilhas, quebrando mais uma vez o clima de tensão. E tirando o Mr. Verne, todos ali acabam ficando com aquela certa vergonha alheia do Avan, ao mesmo tempo que fazem algumas críticas. Já o Mr. Verne começa a rir. Mr. Verne diz que o mestre Avan é um sujeito fascinante, e que nunca conheceu um humano igual a ele. O Mr. Verne percebeu que o Avan age de modo a esconder o seu talento. Avan muda o seu semblante e passa a ficar mais sério, dizendo que a Leona explicou tudo o que aconteceu nesses 3 meses. E conclui que aparentemente o Mr. Verne é a maior e mais poderosa barreira na luta contra o Verne. E o Mr. Verne responde que ele agora é o único capaz de exterminar os invasores do castelo, já que o rei e a guarda de Orihauko foi derrotada e Zaboeira provavelmente também foi. O Pop não leva o Mr. Verne muito a sério, dizendo que os outros 6 ex-comandantes de legiões foram derrotados e que praticamente já acabou. Mr. Verne diz que aquilo foi só uma diversão do Rei do Mal, e apenas com Mr. Verne o Rei do Mal teria conseguido varrer a face da Terra. E a ideia do Rei do Mal era ter um exército para o futuro. O Mr. Verne segue contando quais as qualidades que fizeram com que os 6 comandantes fossem escolhidos. No anime, o Crocodile foi escolhido apenas pela lealdade, e no mangá menciona também a sua força. Já em relação a Zaboeira e o Flazard, não temos a palavra sabedoria e sim deceptiveness, que numa tradução direta seria algo como enganoso. O Mr. Verne revela que esteve ali por milhares de anos e sozinho ele defendeu o Rei Verne. Ao mesmo tempo, ele vai liberando seu poder sombrio, causando uma intensa ventania no local da batalha. Pop fica apreensivo e em pensamentos ele diz que o Mr. Verne é o mais perigoso de todos. O Mr. Verne desafia para que todos o ataquem ao mesmo tempo e promete transformar o Jardim Branco nos túmulos dos heróis. Dai e Man ficam preocupados e o Dai diz para eles lutarem com todas as forças. Quando Dai está prestes a sacar sua espada, o Avan interfere e pretende enfrentar o Mr. Verne sozinho. Aqui tem coragem. Mr. Verne percebe que algo está surgindo e ele se recusa a aceitar o desafio do Avan. Uma foice surge de um portal e acaba pegando o Avan. Dai acredita se tratar de Killvern, e de fato ouvimos a voz dele, enquanto a foice começa a puxar o Avan para o portal. Daí os outros começam a tentar ir ajudar o Avan. A princesa Leona também esboça uma reação, mas o Avan joga um olhar para ela e ela já entende o que está acontecendo. É como se ser levado pelo Killvern fosse um plano do próprio Avan. Mr. Verne ri da desgraça do Dai, dizendo que ele perdeu pela 2ª vez o seu mestre, e segue provocando. Dai diz que o Mr. Verne e o Killvern planejaram o assassinato do Avan, e o Mr. Verne responde que não é um assassinato, e sim um duelo. Nos é revelado que aquela foice não era do Killvern, e sim a foice de um guia, e agora Avan está prestes a ser derrotado. Avan aparece em um local que parece outra dimensão e ele está desacordado e acaba acordando naquele exato momento, sem saber onde está. Ao perceber a presença de um robô com uma foice que o observa, Avan toma distância, estranhando que o robô não o atacou e concluindo que talvez o robô o trouxe até ali. Killvern surge dando a informação e as boas-vindas ao Avan e diz que aquela área é a área dele da vingança. Killvern aparece usando a máscara da fúria. No mangá não vemos uma névoa avermelhada em volta do Killvern. Retomando o anime, o Killvern diz que nunca ninguém feriu o orgulho dele e causou tanta fúria quanto o Avan, e reconhece que depois do Avan, o Pop foi o que mais se aproximou de fazer isso. Killvern promete matar o Avan. Avan pergunta que tipo de armadilha suja o Killvern preparou, e Killvern lhe entrega uma carta, dizendo para Avan considerar aquilo uma luva de mão esquerda, afirmando que não haverá armadilhas, e desafiando o Avan para um duelo justo. Killvern passa a explicar sobre o robô que tem o poder de rasgar as realidades e trazer as pessoas para aquele local,
E o robô na verdade é um juiz que supervisiona o duelo, e quem for derrotado em batalha tem sua cabeça tomada por esse juiz. Killvarney pergunta se Avan aceita o desafio. O Avan responde concluindo que o fato dele estar ali significa que ele não tem outra escolha. O Avan lança a carta que recebeu no chão, concluindo que o fato dele estar ali e não poder recusar o duelo já é a própria armadilha e não se pode falar em luta justa. Aqui eu tenho que mencionar uma diferença em relação ao mangá, é que no anime, quando mostra ali o robô teoricamente arrancando a cabeça de alguém, a gente só vê o sangue de um demoníade sendo derramado. Mas no mangá temos a imagem do robô cortando a cabeça. No anime resolveram censurar e suavizar essa cena. Retomando o anime, o Avan saca sua espada, e Killvarney entende que o comportamento do Avan quer dizer que ele aceitou o desafio, ao mesmo tempo que faz surgir em sua mão uma arma que o Avan diz ser uma espada, porém acredito que seja um sabre. O robô anuncia a batalha entre Avan e Killvarney. Os dois começam a trocação de golpes. Por um momento parece que a luta está equilibrada, mas logo Killvarney começa a ter vantagem, causando perfurações na roupa do Avan, que acaba tentando ficar na defensiva. Killvarney chega a causar um pequeno corte no rosto de Avan, e o robô anuncia que o Killvarney conseguiu acertar o primeiro golpe, causando 65 pontos de dano no Avan. Vemos uma energia vermelha num dos olhos do robô, e a imagem dá um close na foice se movendo. E essa cena da luta do Avan e o Killvarney me pareceu mais estendida aqui no mangá. Lá no mangá são poucos quadros que nós vemos essa batalha. Além de que o Killvarney tem vantagem desde o início, desferindo golpes que parecem ser muito mais rápidos do que acontece aqui no anime, parecendo que o Avan não tem nenhuma chance. Na cena seguinte, o Mr. Verne pergunta ao Dai se ele quer apostar qual dos dois vai voltar vivo. E é claro, ele aposta no retorno de Killvarney. A cena volta para Avan e Killvarney novamente, e Killvarney segue tendo vantagem na batalha, causando ferimentos de raspão no Avan e o Avan apenas recuando e tentando se defender. E a cena se encerra com um close na foice do robô. Vamos então falar da crítica desse episódio 81 de Dragon Quest. A animação não teve uma necessidade dela ser tão bem feita aqui no anime, ela tem alguns pequenos problemas de traços às vezes, mas nada assim que incomode ou que seja muito gritante. Grande parte do episódio foram diálogos e explicações, o que também acontece no mangá. Porém, no anime tentaram adicionar algumas cenas, como essa final agora do Avan lutando com o Killvarney, que nem aparece no mangá. Eu gostei disso aí, que serviu para dar um pouco mais de ação para esse episódio que já estava aí com uma longa parte expositiva. Para mim foi um episódio ok, um episódio de transição, então não dá para esperar muito dele. É uma pena que a gente tenha aí uma pequena censura, parecia que eles já não estavam mais ligando para isso. Sobre a explicação do retorno à vida do Lahart, acredito que ficou convincente a explicação, até porque já tínhamos um caso anterior que aconteceu com o próprio Pop. Essa possibilidade de reviver pessoas com o sangue do Cavaleiro do Dragão já tinha sido introduzida no anime. E vi bastante gente com medo que de repente o anime se torne algo parecido com Dragon Ball, em que a morte ficou banalizada, já que todo mundo pode voltar à vida. Porém, a ressurreição dentro do anime tem as suas limitações. Até onde sabemos, o sangue do Dai não tem a mesma propriedade do sangue do Baran, então o Baran morreu, ele não tem mais essa possibilidade de reviver pessoas com seu sangue. Além disso, existem feitiços que podem trazer as pessoas à vida, desde que sejam utilizados no momento correto, e eles têm uma chance pequena de darem certo, como foi o caso do feitiço da Leona, que não deu certo no Pop. Temos que lembrar também que o Avan teoricamente nunca morreu. A meu ver, as mortes não estão banalizadas em Dragon Quest. Porém, eu confesso que para mim já basta de trazerem pessoas de volta à vida. Outra coisa curiosa é que nos últimos episódios o anime tem assumido ser um anime baseado em jogos de videogame. Primeiro tivemos o rei conseguindo fazer a leitura dos pontos de vida do Ryunkyo, agora esse robô que conta os pontos de vida de quem sofre danos. No mangá, inclusive, a fala do robô ali contando os pontos de vida é ilustrada de forma pixelada, fazendo aí clara referência a jogos de videogame. E pelos comentários que vi por aí, o pessoal que não tem conhecimento de que o anime é baseado em um jogo de videogame acabou estranhando essa mudança repentina de aparecer essas contagens de pontos de vida, já que anteriormente nunca tivemos algo parecido. E se você ficou aí com receio de repente o Ryunkyo ter morrido nesse episódio, saiba que você não é o único. Eu vi muitas pessoas por aí comentando e tendo aí a dúvida de que de repente Ryunkyo morreu nesse episódio. Até pela forma como o Rin se refere a ele ali, de que ele está finalmente descansando em paz. Mas na verdade o Ryunkyo continua vivo, a morte dele que ocorreu foi uma morte simbólica dele como guerreiro. E a pergunta que fica é, será que finalmente o Ryunkyo se perdoou? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Me pareceu que finalmente o Ryunkyo está em paz.
se livrando do fardo e da culpa que ele carregava. E você, o que achou do episódio 81 de Dragon Quest Dai Daibu Can't Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.